Olá, tudo bem? Como vocês estão? Tudo jóia? Meus irmãos, eu estou passando para deixar uma breve reflexão para nós, que está lá no texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 17 até o 20. Tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do 17 ao 20. Diz assim o texto: E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa em quem nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Paulo escreve essa carta com o intuito de encorajar aquela igreja fiel. Eles estavam passando por fortes e pesadas lutas. Paulo passa por Tessalônica na sua segunda viagem missionária. Ele passa ali logo após passar por Filipos, e do mesmo modo de Filipos, que ele enfrentou muita dificuldade, em Tessalônica ele também enfrenta diversas dificuldades ao pregar o evangelho, ao falar da palavra de Deus. Nesse trecho em especial, Paulo tinha acabado de exaltar o testemunho daquele povo. No início do capítulo 2, ele vem discorrendo, daqui a pouco ele vem falando sobre o testemunho fiel daqueles irmãos. A gente vê que apesar das lutas difíceis que aquele povo estava sofrendo, passando, apesar do alto preço que a gente sabe que existe para seguir a Cristo, aquela igreja estava caminhando, eles estavam prosseguindo. Fica muito evidente no texto para nós que Paulo tinha um carinho muito grande por aqueles irmãos. Ele tinha algum apreço especial. Paulo amava eles como pais a filhos. Algumas versões vai trazer a expressão orfanados por breve tempo. É como um amor de pai, um pai amando os seus filhos. Ele então começa esse trecho lamentando profundamente a distância entre eles. Ele de fato amava aqueles irmãos e desejava estar com eles no momento difícil. É assim que a gente anseia. Quando a gente ama alguém, a gente quer estar perto, principalmente nos tempos difíceis. No entanto, mesmo tentando por 2 vezes estar com os crentes da Tessalônica, ele diz que foi impedido por Satanás. Paulo diz que Satanás barrou o seu caminho. Satanás o impediu de estar em Tessalônica. Eu acho que está longe da gente pensar na figura de um Satanás dramaturgicamente falando, um bichão de chifre na frente de Paulo. Eu acho que não é essa a questão aqui. O que provavelmente aconteceu foi algum empecilho criado pelos opositores de Paulo, que costumeiramente intentavam contra a vida dele, criavam meios para que ele não propagasse boas novas, para que ele não conseguisse levar cuidado para as igrejas de Deus. No entanto, mesmo distante, Paulo nessa carta salienta o testemunho fiel daqueles crentes. Em meio a tudo que viviam, em meio a aquelas dificuldades, e Paulo vê isso como algo glorioso. E agora mesmo distante, ele pode contemplar os efeitos da pregação do evangelho que ele havia feito naquele lugar. A palavra tinha sido recebida com muito carinho, aquelas pessoas receberam a palavra de Deus, e agora aquela semente que havia caído em solo fértil tinha sido transformada em vidas fiéis a Cristo. E Paulo se alegrava com isso. Para ele aquilo era como uma coroa, era como um prêmio. Ele se alegrava e aquilo dava esperança ao seu coração. Eu acho que a gente não só pode, como deve, tirar algumas lições preciosas nesse texto para nós. Nós vemos que Paulo estava distante fisicamente dos crentes da Tessalônica, mas ele também salienta que ele estava presente, de coração. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, esse tempo maluco, essa coisa de doido que eu acho que ninguém imaginou passar, nos foi vedada a presença física, a gente não pode estar juntos. E se lembrar que a distância não foi impeditivo para que Paulo se regozijasse pelo favor de Deus na vida daquele povo, isso deve ser norteador para nós. Por mais que estejamos longe, a gente precisa se lembrar que o Espírito do Senhor está perto. Mesmo longe da igreja, do pastor, dos irmãos, eu possuo em minha vida aquilo que eu preciso para prosseguir fielmente. Outra coisa preciosa que o texto nos mostra é que mesmo Satanás não tendo aparecido literalmente para Paulo, o apóstolo sabia que os impedimentos
para que ele estivesse ali eram obra de Satanás. Eu não sei se o que a gente está vivendo seja obra explícita de Satanás, mas a gente se lembrar aquilo que a palavra de Deus nos diz, que o mundo jaz no maligno. Não é difícil da gente imaginar que no meio disso tudo a gente esteja sendo atacado. Você, eu, nós estamos sendo atacados. A gente precisa se lembrar que a nossa guerra não é contra carne e sangue. Não é contra quem manifesta um pensamento diferente do seu diante de tudo isso. A luta do crente continua sendo espiritual. O crente é alguém que está sempre em guerra. Não é porque você está em casa que você precisa descansar. Preste atenção, é tempo de reconhecer que o mal está atuando, que embora a nossa presença física não seja possível, a gente precisa e deve fazer tudo o que está ao nosso alcance para que a palavra seja anunciada, para que a nossa presença, mesmo longe, seja mantida. Portanto, console os seus irmãos, mesmo que virtualmente, ligue, mande mensagem, faça uma chamada de vídeo, ore pela vida deles. Mas há algo muito precioso que a igreja não pode deixar de fazer nesses dias. Porque, como diz Paulo em outro trecho, a palavra não está presa. Não deixe de anunciar mesmo que seja distante. Corações estão amedrontados, pessoas estão desesperadas com medo da morte e vidas amedrontadas carecem de um consolo que só o Evangelho de Cristo Jesus, só a palavra de salvação pode trazer. Uma última lição que eu quero deixar com você, que eu creio que está aqui nesse texto, é que Paulo demonstrava uma alegria, e essa alegria estava baseada numa segurança superior. Ele sabia que, apesar dele não se fazer presente, a presença de quem realmente importava nunca deixou de estar presente. O dono daquela igreja estava presente. Nós, neste tempo, estamos distantes das dependências da igreja. Nós estamos distantes da presença física do pastor, dos irmãos. Mas o Supremo Pastor está conosco. Ele está presente. E o regozijo de Paulo estava no fato de que isso nos traz a segurança de que em meio às dificuldades, quando o Evangelho está em nossa vida, quando o Evangelho brota, cai em solo fértil, não há o que possa impedi-lo de crescer. Portanto, não tema isso que nos acontece. Não se apavore com a gravidade das questões que nos cercam. A verdade é que essa situação nos mostra que a verdadeira esperança nunca esteve no mundo. Eu convido você a confiar naquilo que o próprio Deus levou o apóstolo Paulo a escrever lá para os crentes de Filipos. Ele diz que estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Cristo está presente e atuante no meio do seu povo. E Ele está nos fazendo crescer em meio a tudo isso. Mesmo distantes da igreja, mesmo distantes da preciosidade dos irmãos, Deus está presente conosco. E Ele nos fará atravessar por essa questão. Ele fará com que a gente amadureça em todas essas questões. Ele começou a boa obra e Ele vai terminar essa boa obra. Deus nos abençoe e nos guarde fiéis a Ele até a volta de Cristo Jesus.